o deputado federal Fábio Faria, que ele vem falar, Eugênio e Juliana, sobre o que a Procuradoria-Geral da República pediu o arquivamento de um inquérito contra o deputado Fábio Faria, e é ele que vem falar sobre esse assunto. Boa noite, deputado. Boa noite, Thaisa. Boa noite, Juliana. Boa noite, Eugênio. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio 95 e do Jornal da Noite. A gente, inclusive, noticiou aqui, né? E a gente faz questão também. Tem gente que diz assim, quando tem uma notícia negativa, explode, todo mundo fala, é capa de jornal. E quando tem aí a absolvição, as pessoas não dão o mesmo interesse, né? Não dão o mesmo... A mesma repercussão. E aí, por isso que a gente está te chamando aqui hoje, exatamente para falar sobre essa novidade aí, nesse processo, como foi que você recebeu, explica um pouco para as pessoas que não sabem muito bem o que aconteceu. Obrigado, Juliana. Então, primeiro agradecer a oportunidade, como você falou, na hora da notícia positiva, ela é micro, né? Ela é bem pequenininha ali no canto ali da tela. Mas é só uma nota retorno às vezes, né? Nota retorno. E, na verdade, só sabe quem passa, né? Um processo como esse, você ficou quase 1 ano e meio, né? Praticamente para muito a sua vida, você fica dedicado a isso, né? Porque uma acusação onde teve um inquérito que envolvia até parte da minha família, né? Então foi muito doloroso, mas eu contei também com a sorte, na ajuda, Deus também me ajudou, que logo depois, porque naquele momento, se você for recordar, 1 ano e meio atrás, na época dessa delação, o delator era o dono da verdade, né? Ele estava praticamente, caiu o presidente da República, né? Foi a maior delação. O delator era um executivo da JBS, um executivo. Só pra gente, assim, colocar o pessoal que tá em casa, o Ricardo, né, que era o delator, disse aí que teve um jantar e que teria negociado ali uma propina, tanto pro senhor, como também para Robson Faria, governador do estado, né? Num jantar com as esposas e tal. Então, logo depois disso, né, da divulgação, teve um áudio, né, da esposa do Joesley negando, né, o executivo, dizendo que jamais teria acontecido aquilo, o jantar teria sido pós-eleição, né, portanto, pós todas as doações que ele cita, né, se você faz um jantar em novembro, após a eleição, onde ela mesmo diz, né, a esposa dele, que falou sobre bebê, sobre filhos, que ela estava quase tendo filho, teve um chá de bebê que ela tinha ido logo em seguida. Então, ela mesmo já desdisse. E nós fizemos 2 petições e ele foi obrigado ele mesmo fez 2 retratações, ele fez 3 depoimentos. E ele se contradisse 3 vezes. Aí depois disso não era 10, era 4, e os 4 não eram 4 e tal, que o jantar não tinha sido em outubro, foi em junho, depois em junho mudou. Aí depois não falou mais do jantar. Então, assim, o que aconteceu foi que a própria Procuradoria-Geral da República, né, a Procuradora-Geral Raquel Dodge, que normalmente o Ministério Público, se tem algum sinal de alguma coisa, por menor que seja, ele oferece a denúncia, muitas vezes recebida pelo Supremo e muitas vezes arquivada no Supremo. E essa não, foi um oferecimento de arquivamento da própria Procuradoria. Então foi diferente de muitos que são arquivados no Supremo Tribunal Federal. E a procuradora deixou bem claro que arquivou por falta de provas, é isso? Ela deixou claro que tudo que ela investigou, né, tudo que ele disse, nada se comprovou, né, a não ser no aspecto formal, os eventos em nada ocorreram, né? Então, assim, foi amplamente investigado, ele fez 3 depoimentos, mas eu agradecer, né, os nossos advogados também que fizeram as petições, agradecer a Justiça, agradecer também a Procuradoria, porque isso nos alegra muito, porque um sofrimento só sabe quem passa ali. Era sobre isso que eu queria perguntar. O senhor está num processo de reeleição, né? E como é que eu imagino que os seus adversários acabam usando isso contra você? Aí agora que está tudo esclarecido, como é que você se sente? Eugênio, eu me sinto muito tranquilo, tirei um peso das costas, eu não vou fazer material em cima disso ou gravar em cima disso, não acho que isso
vai sair dessa esfera. Eu vim aqui porque eu fui convidado, né? Nem busquei falar com ninguém, não postei nas minhas redes sociais, porque é uma alegria tão grande que eu nem tenho como pensar nisso eleitoralmente. Assim, o que eu pensei é num sofrimento que acabou, né? Você fica ali, a sua família, perguntando, as pessoas próximas de você. Então, assim, eu só não vou fazer nada, não vou buscar mais nada em relação a esse assunto. Passou, para você passou. Exatamente. Agora, falando aí sobre denúncias, né? A gente vê que quase todos os políticos hoje têm algum tipo de denúncia, alguma investigação, algum inquérito. E aí eu queria lhe perguntar assim, você acha que isso é uma perseguição da justiça contra os políticos? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho, Juliana, que esse processo é um processo que está amadurecendo, né? No Instituto da Delação, nós votamos em 2013, né? Tem pouco mais de 5 anos. Então, a Procuradoria-Geral, a Procuradora-Geral, Raquel Doge, ela tem sido... ela não tem aceitado a delação só apenas sem provas, sem material Mas antes disso, o seu nome já foi botado na lama, digamos assim. Porque antes ocorreram várias delações apenas com a palavra do delator, né? Aí você faz com que a pessoa se mancha, né, logo naquele momento. Se depois você provar que aquilo que você não tem culpa, e aqueles 2 anos que passaram, os 5 anos, e os 10, né? E as pancadas que você levou em relação a isso. Então, eu acho que isso tem que ter um aperfeiçoamento, que está tendo. Hoje estão buscando materialidade, atos de ofício. Eu acho que a publicização tem que ser após já que tenha um mínimo de investigação. Não pode apenas ter uma história, até porque você for lembrar assim, 2010 ou 2006, você é muito distante hoje para você recordar. Então, às vezes tem até a boa fé, que a pessoa se enganou, às vezes tem a má fé mesmo, você tem raiva de uma pessoa, naquele momento que você é Deus, você pode descontar a sua raiva em quem quer que seja. E às vezes a pessoa se engana também, você não lembra. Agora então, deputado... tem que se aperfeiçoar. A procuradora Raquel Doge deixou bem claro que faltava provas para você seguir no processo, mas deixou claro também que o governador Robson Faria, que também foi citado nesse mesmo processo, ele continua de que forma? Pelo que eu entendi, ele sai o processo contra o governador Robson Faria sai da esfera criminal, passa para a esfera eleitoral, é isso? O que é que vai acontecer agora, pelo que você recebeu desse processo? Qual é o desenrolar desse processo em relação ao governador Robson Faria? Isso, Thaís. O processo ele era uma investigação sobre corrupção passiva e sobre o Código 350, que é o crime eleitoral, de Caixa 2. Né? Ela arquivou o meu processo em relação a tudo e ela disse que esse processo não existia corrupção, né? Onde ela disse que o evento, né, que seria para tratar de uma possível venda da Companhia de Águas, para dar o edital, etc. Ela disse que esses eventos não ocorreram, a não ser no aspecto formal. E, então ela tira essa parte, ela coloca apenas para seguir o processo do governador no âmbito eleitoral. Ela pede para vir para o TRE do Rio Grande do Norte, igual foi feito com o governador de Santa Catarina, Cristóvão Colombo. Ela fez isso, ela declinou a competência, ela tirou a corrupção, colocou para o TRE. Era o mesmo delator, o Ricardo, e há 15 dias atrás, ou 3 semanas atrás, o TRE arquivou. Então, acredito... Também por falta de provas. Vamos falar um pouquinho disso, aproveitar um pouquinho aqui, Fábio, para também falar... Só para concluir, eu acredito que isso irá acontecer com o governador logo nos próximos meses aí. Eu acho que isso caminhará totalmente, até pelas distorções totais do delator, caminhará pelo arquivamento aqui no Tribunal Regional Eleitoral. Falar de eleição agora? Bora. Já que isso é página virada, vamos falar de eleição. Eu queria começar, Ju, você se importa? Eu estava fazendo a pergunta. Eu vou fazer primeiro. O Gênero está muito educado hoje. Deputado, o que se fala quando se faz as contas é que a sua coligação tem mais chances de eleger deputados e que o senhor deve ser um dos mais votados. É isso? Hoje esse grupo está fortalecido a esse ponto?
Tomara que você esteja É o que se certo. fala quando se faz conta. Tô errado, Thaís Galvão, do povo que faz conta por aí? Os calculistas O povo diz que Fábio Faria é o primeiro. Ou é o primeiro colocado? Da coligação. Que tá É. tranquilo. Que tá tranquilo. Então, Você sente quanto assim? tranquila? Eu acho, Juliana, que hoje ninguém consegue fazer mais conta de voto. Quem faz conta está arriscado a errar feio. A campanha tá meio estranha, não tá? Não, as pessoas estão diferentes. É porque hoje você não tem como saber a quantidade de votos que você pode ter no município, porque o eleitor está solto. Você vê o caso aí, Lula, por exemplo, é o maior cabo eleitoral do Brasil e não consegue transferir os 40% dele para o candidato dele. Pode até ser que evolua isso, consequentemente, depois de ele assumir a candidatura. Mas a Haddad só foi oficializado, sei lá, acho que há 2 dias, né? Mas as praticamente. pesquisas já vinham O sendo que eu feitas estou com dizendo, gente, propriedade. que dificilmente ele conseguirá transferir 100% Sim. dos votos que ele conseguiu Entendi. transferir em 2010, conseguiu transferir uma boa parte em 2014. O que eu estou dizendo é que hoje o chefe, né, político, o prefeito, é uma liderança importante sempre, mas cada vez mais o voto está solto. O voto hoje é do eleitor. Você fala, ao mesmo tempo que a população está com ódio à política, porque a política está criminalizada, todo dia pancada na classe política, de manhã, de tarde, de noite, nos empresários e tal, realmente por alguns que levam o restante, né, no bolo. E então, mas isso você vê todo mundo falando de política. Qualquer bar que você vai, qualquer restaurante, qualquer fila de banco, num Qualquer táxi. comentário em redes sociais. Então todo mundo está vivendo política. Então acho que a população hoje, ela sabe o que é um deputado estadual, o que é um deputado federal, senador, o que cada um faz. Antigamente não sabia. Se você for perguntar no eleitor, o eleitor não lembra quem votou em 2010, 2012. Então acho que isso vai ficar muito difícil essa conta, mas eu tenho certeza que você olhando a capacidade eleitoral, essa nossa coligação tem uma grande chance de fazer 5 deputados federais. Agora me conte uma coisa, em relação à campanha do seu pai, o governador Robson Faria. A gente vê que ele aí nas pesquisas não tem saído muito... ele ali aparece empatado com o Carlos Eduardo, em 3º lugar. Em nenhuma pesquisa ele saiu nem em 2º lugar, né? E vê também uma rejeição, a maior rejeição de todos os candidatos. Como é que você acha que ele vai conseguir reverter isso? Como é que vocês estão trabalhando isso? Juliana, por um simples ponto. O governador ficou 3 anos e 9 meses, estamos em setembro, apanhando todos os dias. 7 da manhã, Jornal da Manhã, Jornal do Meio-Dia, Jornal da Noite. Tudo que acontecia de ruim era colocado nas TVs, porque o governador enfrentou em 2014 um conjunto de alianças que aquelas pessoas ali são donos de todos os veículos de comunicação, infelizmente. E o palanque não foi desmontado, então a pancadaria comeu solto. Então a população ficou com aquela... Se você conta uma mentira uma vez, é mentira, mas se você conta 10, 20, 30, ela se torna verdade. Então hoje vai ter um processo, está começando a ter... Mas você acha que dá tempo? Claro, um processo de imigração. As pessoas vão sair, vão avaliar o que o governo fez, vão avaliar os outros 2, vão ver quem é o melhor dos 3. Né? Porque se você for olhar o que é que a senadora Fátima fez em 4 anos, ela fala da segurança, ela mandou R$100 mil, nem empenhar, empenhou. O prefeito Carlos Eduardo, o que é que ele fez pela segurança? Ele foi prefeito de Natal, o Natal tem uma secretaria de segurança. Ele nomeou um jornalista, uma vez, José Vasconcelos, que eu tenho muito respeito por ele, mas na Secretaria de Comunicação. Outra vez ele nomeou Osório Giacomo, que é professor de letras, também tenho muito respeito, mas na Secretaria de Educação. E outra vez ele nomeou um eleitor lá de Mendes, de São Gonçalo do Amarante. Como é que o homem, que nem uma pessoa da área da educação, da segurança, ele nomeou quando era secretário de Natal, ele quer falar sobre segurança? Então bater é muito fácil, apontar o dedo é muito fácil. Se caiu um meteoro na China, Carlos Eduardo disse foi Robson. Qualquer coisa, não sei como ele não disse que a facada de Bolsonaro foi Robson. Então ele passou 3 anos surfando numa onda de bater no governo. Só que o governo tem muita realização. O governo que teve muita crise, mas superou. O governo que errou, mas acertou muito. Então a população está migrando. Tem um voto ali envergonhado, que a população está com vergonha de dizer que vota no político, principalmente no governador que apanhou. Então você acredita que Robson vai para o 2º turno? Eu tenho certeza que esse eleitor está pensativo, está analisando.
Eu só vou saber quando tiver o resultado, não adivinho, mas eu vejo um processo de migração, de você sai da desaprovação, passa a aprovar, vai para o indeciso e depois você vota. 33% da população resolve o candidato nos últimos 7 dias para a majoritária. Isso aconteceu em 2016, vai acontecer de novo em 2018. Então estamos falando que 33% da população do Rio Grande do Norte só vai decidir o seu candidato a governador depois do dia 30 de setembro. A gente tem visto, Fábio, os movimentos do governador pelo interior de muita gente nas movimentações, nas mobilizações políticas, e o que a gente vê, a imagem que a gente vê, não condiz muito com o que os números das pesquisas estão mostrando. Como é que você explica isso? Eu explico exatamente, Thaisa, porque ele tem muita coisa, o governo fez muita coisa em todas as cidades. Então tem muita entrega. Eu fui para a Redinha, por exemplo, a gente terminou a carreata, fui para a Redinha semana passada, no sábado, do domingo. Quando chegou na Redinha, eu encontrei lá várias pessoas lá no mercado dizendo, olha, quem aqui não votar no governador não existe. Nós fizemos, o governador trouxe aqui a Moema Tinoco, fez aqui esse viaduto, demorava não sei quantas horas de trânsito, agora não demora, agora não sei o quê. Agora ninguém diz isso, porque ninguém vai dizer isso. Ele estava revoltado porque as pessoas não estavam sabendo que o governador tinha feito isso. Então, eu vejo essa eleição totalmente aberta, né? Muito aberta, tanto para o governo, como para o Senado, como para deputados estaduais e federais. Eu acho que a população está de olho, vai analisar mesmo, não adianta enganar. Ninguém vai votar só porque você pega o horário eleitoral e vai apontar o dedo. Quer saber realmente se você conhece, o que é que você fez e quem é o melhor para continuar, porque a gente vem de um governo com muita dificuldade. Tínhamos uma folha de inativo de aposentados de 50 milhões, essa folha passou para 160, são 110 milhões a mais. O Estado tem 100 milhões de furo todo mês. E mesmo com esse furo, o governo conseguiu virar o ano 2 meses e meio de salário atrasado para o salário em dia e pagar 75% do 10º já está pago. E mais a parcela de 4 a 5 vai ser paga no dia 22. Então, quer dizer, você vai parar essa roda que já está girando, toda essa engrenagem, o governador que conhece toda essa engrenagem, para daqui a 2 anos para o próximo governador, se por um acaso o governador perder, para saber o que fazer com o Estado. Nós não podemos errar. Então eu acho que tem total condição, sim, da população analisar direito e ela vai ver quem é o melhor. No final vai ficar Robson, Fátima, Carlos Eduardo, não desprezando os outros, mas são os nomes. E a população vai escolher o melhor dos 3. Essa avaliação irá ocorrer. Deputado, o senhor fez aí uma crítica em relação à questão da segurança pública, tanto pela parte do prefeito, Carlos Eduardo, que aí não compareceu quando houve toda aquela crise por qual passou o Estado, né, principalmente os ataques a ônibus aqui em Natal, a questão da segurança pública lá em Alcaçuz, enfim. E o senhor também fez em relação à emenda de Fátima, por exemplo. Foi a única que teria mandado a emenda que não foi empenhada. Mas e o resto da bancada? Por que nenhum dos deputados, por que nenhum dos senadores mandou uma só emenda para a segurança pública, que é o calo do nosso Estado hoje, é o que as pessoas mais clamam? O senhor, por exemplo, enviou alguma emenda? Total. O ano passado eu consegui só para o Estado, porque... Com emendas para o Estado. Eu consegui... Foi feito um levantamento, levantado e divulgado, específico para a segurança pública. Específico, tudo que foi liberado para o Estado. Na saúde, por exemplo, foram 950 milhões. Eu consegui 600 milhões. Especificamente. Tudo que teve para a segurança pública, para o Estado, todos os recursos foram trabalho, eu lá com o governador. Eu fiquei todas as semanas que... Mas eu me refiro à emenda parlamentar. Emenda parlamentar individual. Não, porque a emenda parlamentar individual, a minha que eu usei, que eu consegui, a grande, foi para o Estado, foi para a saúde. Agora, eu fui um parlamentar durante esses 3 anos, que eu tive muita oportunidade de colocar emenda para as cidades, para ter o normal, que os parceiros políticos de cada município, e eu me dediquei para o Estado. Se teve um federal, eu sei reconhecer que eu tive falhas no primeiro mandato, tive falhas no segundo, mas esse mandato eu trabalhei para o Estado como ninguém trabalhou. Eu fiquei praticamente sozinho. O ano passado, o que a gente conseguiu de emendas no nosso mandato para ajudar a superar essa crise foi demais. Então, eu trabalhei, quantas audiências eu tive com o ministro Jugman, quantas milhões de audiências com... Mas eu me refiro à emenda parlamentar porque ela é impositiva. Então, o dinheiro que você tem assegurado, às vezes esse da reunião, do projeto, não chega.
Né? O senhor concorda comigo? Às vezes não chega, como muitas vezes não chegou. Tinha um Plano Nacional de Segurança que nunca saiu do papel para o nosso estado, infelizmente, de recurso federal, mas a emenda, ela é impositiva e essa a gente sentiu falta por parte dos parlamentares potiguares diante de uma crise tão grande. Eu tive uma emenda minha de 2,5 milhões para o CIOSP, mas se você pega, Eugênio, 950 milhões para a saúde, sobra recurso para a segurança, sobra recurso para a folha, sobra recurso para a educação. Então, 950 milhões, você colocar a emenda de 600 e 350 milhões, ela é 10 vezes mais do que todos os parlamentares colocaram para o Estado. A conversa está muito boa, mas a gente tem que ir embora, porque a gente está com o horário já estourado. Muito obrigada. Mas eu tenho um convidado aqui que vai fazer uma pergunta para o deputado. É o sogro dele. O sogro dele vai fazer uma pergunta, Cassiano? Ele veio, ele consta aqui e ele quer fazer uma pergunta. Porque ele também imita o sogro, viu? Mas é verdade? Mas você tá bonito hoje. Você tá cuidando bem da minha filha? Pergunta a ela. Ela tem acompanhado, inclusive, algumas caminhadas suas aqui com o seu filho no seu Foi no meu aniversário. Foi no meu aniversário. Ela apoia, tá sempre junto, a família? Como é que funciona isso? A família apoia em casa, assim, um apoio total, porque segurar a onda de 2 filhos, né? Eu tô com uma filhinha de 7 meses, Jane, que eu morro de saudade, um filho, né, Pedro, que vai fazer 4 anos agora, dia 14, e eu não tô conseguindo parar em casa. E Patrícia está segurando a onda aí sozinha, tem vindo para cá nos finais de semana, tem me ajudado bastante a segurar a onda aí com os filhos. Eu estou dizendo que eu estou na batalha, que me entenda e apoia. Essa questão do interior foi só no dia do meu aniversário, né? Mas assim, não quero envolver as crianças, né? Muito novo para ficar ajudando entrar na parte política. Eu quis que ele fosse só para ele entender o que era a batalha. Tem aquelas batalhas de Pokémon, né? Das crianças, das cartas. O Pokémon. Vamos batalhar. Aí eu disse, eu tô na batalha, filho, igual. Então, Patrícia é uma parceira total da vida aí para tudo. E tem me ajudado muito com a minha ausência hoje na família. Obrigado, deputado Faria. Muito obrigado pela entrevista. A gente vai ali no breve intervalo comercial.